Salve, salve, vencedor! Você quer aumentar seu conhecimento e economizar tempo? Então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do nosso sucesso. E aí eu queria te perguntar como que foi essa coisa dos fundos imobiliários especificamente na sua vida? Por que fundos imobiliários? Que é uma pergunta que eu queria fazer. E se você investe em ações, cara? Entendi, vamos lá. Então, só para concluir o raciocínio, eu acho que a nossa geração, e assim, mesmo você tendo 28 e eu tendo 42, Pô, valeu. Eu me considero na mesma geração que você, justamente porque a gente produz conteúdo, a gente lida diretamente com o público e a gente se propõe a ensinar alguma coisa pra alguém. Então, mas você é um cara da tecnologia também, você estava me contando ali fora. E aí esses caras não envelhecem, né? A real é essa, o cérebro parece que outra frequência. Você tá sempre tentando criar alguma coisa nova. Mas, resumo da ópera com relação a esse assunto, eu acho que a nossa geração, as pessoas que se propõem a produzir alguma coisa e falar com alguém, que seja colegas de trabalho, né? Às vezes eu impacto alguma pessoa e essa pessoa vai impactar ali 10, 15, 20 colegas de trabalho. Tá ótimo isso. Resolveu. Você não precisa fazer vídeo no YouTube, podcast, etc, pra tirar essa diferença. Então, as pessoas estão mais inclinadas a falar sobre esse assunto. As pessoas perceberam que o modelo previdenciário, ele é um modelo que não vai se sustentar. E é muito simples de você entender, né? Então, assim, não tem como matematicamente você sustentar esse sistema. E as pessoas acordaram para isso e perceberam que existem veículos de investimentos que vão permitir você criar uma renda passiva. Então, a nossa geração está fazendo esse papel. Bom, voltando então agora à sua pergunta. A questão de fundo imobiliário entrou na minha vida ali perto dos meus 30 anos, quando eu já tinha um volume de capital bastante razoável e gostava dessa ideia de dividendos, gostava dessa ideia de renda. Eu já tinha uma certa independência financeira, porque eu comecei a investir muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, e eu queria uma certa recorrência de rendimentos, né? Bom, eu fiz naquela época não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, enfim. E eu fiz então um contato com uma pessoa, que até hoje eu sou grato a ela e eu falo isso publicamente. Ele já esteve comigo em vários eventos. E eu falo, Sérgio, beleza? Assim, você vai ter que ouvir essa história várias vezes. Porque eu acho que gratidão no nosso meio é difícil às vezes, né? Porque é um meio em que o ego fala às vezes muito alto, tudo. E eu gosto desse jeito mais simples, eu gosto desse jeito de reconhecer as pessoas, de valorizar as pessoas. Então eu sou muito gentil no meu canal, eu gosto muito de falar com as pessoas de uma maneira gentil, porque eu acho que, cara, tá todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco, enfim. E o Sérgio Beleza me deu essa atenção há 12 anos atrás, fez uma ligação para mim, me explicou o que era fundo imobiliário, eu comecei a investir. Só o aspas, só. Quem é Sérgio Beleza? Só pra galera saber. Tá bom, Sérgio Beleza foi uma das pessoas, porque foi um grupo de pessoas, mas ele foi o interlocutor dos primeiros fundos imobiliários no Brasil. Então ele é o marco zero do fundo imobiliário. Ele se diz, então eu posso falar, ele se diz o dinossauro porque o fundo imobiliário começou... inclusive uma pessoa interessantíssima para você fazer um podcast. Acho que vale muito. Ele tem muita história para contar de como faz essa ponte aí que a gente faz questão de trazer ele aqui, com cara, certeza, para prestar essa reverência. Então, com certeza. E ele foi o marco zero dos fundos imobiliários. Várias outras pessoas participaram junto com ele, mas ele foi o interlocutor, né? E ele me deu essa atenção, eu comecei a investir. Quando eu vi que realmente esse negócio de rendimento mensal era fantástico, né? Até uma brincadeira que eu falo que dizem que o Einstein falou que juro composto é a maior força do universo. A oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo. O nome do meu curso é por conta disso, chama A Única Verdade Possível, porque essa frase do Einstein é a base. Então, dizem que foi ele, outros falam que não foi, enfim. Se não foi, é genial. Devia ter saído da boca do Einstein. Se não fosse, deveria ter sido ele, né? Mas eu brinco muito, eu falo que se o Einstein voltasse, ele ia refazer a frase, né? Que juro composto é a maior força do universo, especialmente em fundos imobiliários. Por quê? Porque assim, ele com certeza ia criar uma fórmula sintética para provar matematicamente que o fluxo de caixa mensal, ele potencializa o juro composto. Porque quando você compra um CDB que vai vencer em 5 anos, você tem juro composto, né? Óbvio. Com certeza. Com certeza. Só que quando você compra uma carteira de fundos imobiliários que paga rendimento todo mês, e todo mês você consegue comprar
melhor, as melhores oportunidades, você potencializa, é um nitro. E ainda o atrelado a imóvel que está reajustado pelo menos pela inflação, mais ou menos, né? E de alguma forma ele te protege, né? Se você tem uma carteira de fundos de papéis, a gente pode até falar sobre isso, ela também vai jogar a inflação para você ali no mês. Mas onde eu quero chegar? Que o fluxo de caixa mensal, ainda mais no caso de fundo imobiliário, que por lei ele tem que distribuir 95%, então é fluxo de caixa na veia, todo mês. Ele potencializa o resultado. E aí eu fui me envolvendo com fundo imobiliário até que eu comecei a ter um capital praticamente todo alocado em fundo imobiliário. E eu comecei a ir para São Paulo para conhecer os gestores, para conversar com os gestores, para saber quem estava cuidando do meu dinheiro, né? E em paralelo a isso, eu comecei a dar aula numa pós-graduação que é uma pós-graduação que ela tem franquias no Brasil inteiro. Então eu viajava Brasil afora e chegava lá, começava a falar de fundos imobiliários com as pessoas, e como o público-alvo dessa pós-graduação era desse curso que eu dava, né? Aula, até hoje eu dou aula com relação a esse assunto, tem muito engenheiro e arquiteto. Então tinha muitas pessoas que construíram os imóveis, ou reformaram aqueles imóveis, ou conhecem uma história para contar. Então imagina eu estar em João Pessoa, e eu falava de um fundo imobiliário que tinha um ativo. Não, conheço. Ah, professor, vou te levar lá. Então acabava a aula. Cara, aí é uma oportunidade realmente incrível. Aí não, né? mas o mais bizarro é que eu começava a conhecer os imóveis e quando eu conversava com os gestores, eu conversava com as pessoas, era um diferencial absurdo. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ir lá em Fortaleza e conhecer o imóvel, ir lá em João Pessoa conhecer o imóvel, ir lá em Porto Alegre conhecer o imóvel. Quase ninguém, sendo bem honesto. Quase ninguém. E eu viajava o Brasil todo e tinha a oportunidade de falar sobre isso. Pois bem, eu fui direcionando e fui me especializando e fui cada vez mais ficando próximo da indústria de fundos imobiliários, né? Então isso foi acontecendo naturalmente. E obviamente uma coisa que eu aprendi é que círculo de competência é fundamental nas suas escolhas na sua vida. Com certeza. Quando você entende qual que é o seu círculo de competência e você se identifica com ele, você não precisa ter pudor nenhum em fazer as escolhas relacionadas ao seu ciclo de competência. Então hoje, apesar do meu patrimônio estar todo alocado em fundo imobiliário, quando eu digo todo patrimônio de renda variável, todo patrimônio, já respondendo a sua segunda pergunta, todo patrimônio aplicável, né? Porque eu tenho, obviamente, uma reserva de oportunidade, uma reserva de emergência, que aí fica em renda fixa normal. Mas o que está aplicado lá no meu home broker, vamos falar assim, tá tipo 99% fundo imobiliário. É fundo imobiliário, entendeu? Então, dentro da minha carteira de fundo imobiliário, eu consegui criar a diversificação que eu precisava, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Que o meu ciclo de competência ficou bem restrito, porém, dentro desse meu ciclo de competência, eu me especializei muito. Então, é óbvio que isso é um desafio, é óbvio que isso não é recomendável para a grande maioria das pessoas. Mas nesse exato momento, tem um fazendeiro que o ciclo de competência dele é soja, é gado. Tem 100% do patrimônio na própria empresa. Tá ali. É isso, é normal. É ali. Então, assim, a partir do momento que você abre uma padaria, o seu dinheiro, sua energia está naquela padaria. O seu ciclo de competência é padaria. Então você vai contratar ou vai ser um bom confeiteiro, você vai ter um atendimento diferenciado, você vai criar um ambiente na sua padaria que favoreça que as pessoas vão lá. Então a sua energia, o seu dinheiro, as suas coisas estão ali. Ninguém vai virar para esse cara e falar assim, olha, para você diversificar você tem que ter uma padaria, um açougue, um restaurante japonês, uma churrascaria, porque você tem que diversificar. Então, esse conceito de diversificação, ele é dentro do seu ciclo de competência. Então, a sua padaria vai ter que ter também uma rosca diferenciada, vai ter que ter também um docinho diferenciado. Lá no caixa você vai ter que ter vários tipos de chocolates para a pessoa pegar. Você vai ter que ter 2, 3 freezers de sorvetes diferentes. Então você vai diversificar dentro do seu ciclo de competência da padaria. Mas fazendo uma provocação, você não acha que é um mal dos empresários, talvez do século passado, ou talvez do início desse século ali, até nos anos 2000 ainda tinha muitos empresários assim, mas quando o cara tem todo o patrimônio dele, né, atrelado a uma empresa, a gente viu grandes empresas, né, grandes conglomerados mesmo, empresas gigantescas que a gente
nunca imaginaria que teria um problema. Imagina o cara da Olivetti, dentro do ciclo de competência dele, ele dominava todas as máquinas de escrever, né? E aquilo ali ruiu o império agora dos jornais, né? Ele tá ruindo dos jornais impressos. Se aquele cara tivesse ficado só dentro daquela competência, sem realmente uma diversificação, onde ele vai pro outro lado um pouquinho, talvez se tivesse aberto um pouco, né, da comunicação, vou pro lado de cá, um pouquinho de TV, um pouquinho de rádio, talvez, um pouquinho de internet, ele teria conseguido se sustentar, ou talvez a Blockbuster, né? Pô, se eu abro mão um pouquinho de DVD e vou talvez pra um lado um pouquinho fora disso, talvez eu tivesse sobrevivido. O que eu imagino, né? E eu como empresário eu faço isso, e aí é um ponto também, talvez da minha personalidade, é por isso que eu tô fazendo a provocação. Eu tenho 8 empresas, eu tenho um sex shop, eu tenho, como empresa mesmo, empresa direta, né? Tenho um sex shop, eu tenho empresa de cosmético, eu tenho empresa de finanças, eu tô tentando agora abrir uma plataforma de investimentos que eu quero que se torne uma corretora. Então, eu tenho essa diversificação realmente como uma visão de... eu sou muito mais de acreditar que existe uma fórmula de construir empresas e de construir patrimônio, e eu tento multiplicar, essa fórmula é aplicável em diversos nichos, eu tento fazer isso com o máximo de coisas possíveis, porque eu acho que quanto mais diversificado o meu patrimônio tiver, quanto mais perninhas eu tiver ali, mais difícil é derrotar aquele monstro que vai virando isso, né? Tá tudo certo desde que você tenha círculos de competências que vão se crescendo. Veja, não estou incentivando ninguém a ter só uma padaria. Mas se você quiser abrir um açougue, você tem que abrir o seu ciclo de competência para o açougue e tentar formar a melhor estrutura possível. E vai precisar de mais gente, inclusive. Então, na verdade, eu vou começar do zero aqui. Vamos dar alguns passos para trás. É a grande diferença de diversificação e pulverização, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu consigo explicar de uma maneira muito simples. Você pode ter um conglomerado de 10 empresas com 10 setores diferentes, não tem problema. Você pode estar diversificado desde que esses 10 setores você conheça e atue muito bem. Aí você vai ter que ter pessoas com competência para gerenciar os negócios que você está colocando. Então, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas têm na carteira Bitcoin, renda fixa, ouro, investimento no exterior, ETF de um monte de coisa da China, não sei o que, tem um monte de ações, tem fundo de investimento multimercado, tem long short, tem fundo imobiliário, tudo. Aí o cara tem 10... Do que você entende bem? Nada. Aí é um problema. Aí é um problema. Aí é um problema. Agora, se você tiver ações, etc., beleza. Se você me pergunta negócio de ações, né? É porque todas as incursões que eu tive em relação a ações, elas, do ponto de vista financeiro, até que tudo bem. No pior cenário foi um 0-0 aqui, um prejuízinho aqui, um lucro ali, tudo bem. Mas as incursões que eu tive em ações, eu esbarrava na interpretação do negócio por detrás. Você vai falar de energia, você tem geração, você tem transmissão, você tem várias condições. Aí você começa a falar e de repente agora já está falando de energia solar, já está falando de energia não sei o quê, aí são os negócios que vão surgindo e você vai ter que entender tudo isso. E em paralelo você vai ter que entender ainda dos balanços dessas empresas. Aí a pessoa não consegue entrar nesse nível de detalhamento, aí ela se perde. Aí ela começa a ter uma carteira diversificada, mas com base em quê? Então essa diversificação sem conhecimento é uma pulverização de risco. Você dá tiros para todos os lados para se proteger. Então vamos voltar para suas empresas, que você tem 8 empresas. Mas existe, por exemplo, nesse sentido, né, quando eu olho para as ações e para os fundos imobiliários também, eu olho também para uma terceirização de um conhecimento também. Porque assim, imagina, eu não tenho capacidade, né? Mesmo como sendo gestor, eu sou gestor desde novinho, desde 19 anos de idade, sou diretor de empresas e tal. Eu não teria capacidade jamais para tocar uma empresa do ramo do setor alimentício, por exemplo. Eu consigo avaliar se aqueles números são bons, eu consigo avaliar se aquele market share faz sentido, eu consigo avaliar se a publicidade daquela empresa está gerando um bom retorno, eu consigo avaliar se aquele negócio é bom ou se ele é ruim. Eu consigo avaliar dentro daquele nicho dele. Tem coisa que eu não consigo. Não tenho petróleo, por exemplo. Não consigo. Porque realmente, para mim, quando você tem um órgão internacional, a OPEP, que controla o preço e tal, aí eu cheguei num ponto que, para minha limitação, né, eu não consigo chegar nesse nível de abstração hoje em dia, de falar, putz, tem um órgão que regula isso aqui, pode mexer no preço disso aqui e se interfere em todo o resto. Então eu não consigo. Aí eu não invisto. Mas dentro desse conhecimento, por exemplo, que às vezes é raso sobre negócios de modo geral, até porque eu toco minhas empresas e tal, em diferentes nichos, eu consigo terceirizar ali. Eu sei quem é um bom gestor com base naqueles números apresentados, eu sei quem é um bom gestor, por exemplo, eu sei que a empresa é boa, né, historicamente boa. Você olha 50 anos sendo boa ali, você consegue investir nessa empresa e terceirizar aquela decisão para um gestor que é melhor que você. Eu não tenho dúvida que eu, numa sala com o Jorge Paulo Lema, frente a frente aqui, eu sou um menino, ele vai olhar para mim e falar, porra, você é analfabeto, né, ele deve olhar e pensar que eu sou louco. E aí é esse o ponto. Então, você consegue fazer essa terceirização de modo que você diversifica
precifica e alugando um cérebro, né? Você está alugando um cérebro, da mesma forma que o fundo imobiliário também. Acho que tem uma situação similar, né? Não só de ter o capital, né? Porque não é só o capital que forma um bom fundo imobiliário, mas ter também essa gestão. Você chegou num ponto importante. Inclusive o Thiago fala um pouco sobre isso, né? Eu vou falar o que o Thiago fala e depois eu vou falar o que eu falo sobre isso. O Thiago fala exatamente isso. Quando você investe numa ação, você está dando para esse gestor a capacidade dele tomar as decisões para você. Quando você investe num fundo imobiliário, como ele distribui 95% do resultado, ele está jogando de volta para você a decisão da escolha do capital. A cada mês. A cada mês. Então, isso muda um pouco o jogo. E, historicamente, os fundos imobiliários, eles performam muito bem justamente por esse fluxo de caixa livre. Então, não quero citar para não parecer que a gente está forçosamente aqui comparando. Mas se você pega, por exemplo, um conjunto de fundos de shoppings e um conjunto de empresas de shopping, os fundos de shoppings entregaram mais resultado. Sim. Se você pega um conjunto de fundos de properties e empresas de properties, os fundos entregaram melhores resultados. No conjunto, sim. No conjunto, sim. Aí quando fala, eu tenho até um vídeo comparando fundos imobiliários versus ações, né? E aí no Brasil a gente tem um histórico curto ali para fazer análise. Então fui para os rates e peguei rates versus S&P 500 lá e joguei aqui também Ibovespa versus fundos imobiliários, tem até umas pesquisas da Economática e tal, que você consegue tirar ali alguma coisa, e realmente os fundos imobiliários e os rates performam melhor. Agora aqui vem um ponto, eles performam melhor na média. Então a média, né, se você pega a média, eles performam melhor. E aí quando tem boas ações, ela arrebenta. Então quando você tem boas ações, ela arrebenta e destoa completamente, mas também quando você pega um péssimo negócio, você tá horrível. É por isso que a média, né, você tem ali, na média, se você for falar assim, olha... A dispersão é menor. Então quando você olha para real estate, a dispersão é menor. Você vai ter coisas que vão performar um pouco melhor do que a média e um pouco abaixo da média. Agora quando você pega ações, você vai ter coisas muito acima da média e muito abaixo da média. É esse o problema. Então, porque empreender tem mais a ver com isso. Até porque é imóvel, né? Se você pega um imóvel, não pode performar tão abaixo da média. Assim. Exatamente isso. E agora eu vou falar uma coisa que eu falo, tá? Tudo na vida são escolhas. Eu poderia ser o padeiro, e ao ser o padeiro, eu vou fazer aquela padaria, vou me tornar uma referência ali na vizinhança, de repente as pessoas vão gostar muito do que eu faço, eu vou abrir uma filialzinha dentro de um shopping, aí de repente eu tô franqueando isso daí e eu tô abrindo o Brasil inteiro, eu vou ser uma referência em padaria. Né? Em padarias, e vou ter algumas marcas minhas aí andando o Brasil afora, e de repente vem um supermercado grande e compra a minha marca e começa a distribuir dentro do supermercado, enfim, fiz um baita negócio. Seria o maior padeiro da história. Ou eu posso ser um padeiro que eu mal dou conta e vou pegar dinheiro no rotativo de um bancão para pagar a minha folha de pagamento. Dá para acontecer. Dá para acontecer. Agora, o que eu, Baroni, optei? Por ser dono da esquina locada para esse padeiro. Porque se o padeiro não der certo, eu vou colocar ali uma farmácia, eu vou colocar ali uma borracharia, vou colocar ali uma papelaria, e seja lá o que for, e aquela esquina é uma esquina irreplicável. É aquela esquina. É a melhor esquina. É a melhor esquina. Salve, salve família! Você quer aprender lições valiosas e fazer o melhor investimento da sua vida, mesmo com pouco dinheiro? Então veja o primeiro link da descrição. Vocês aí que assistiram, ficaram com a gente até agora, obrigado pela moral, obrigado por acompanhar. O mais importante de tudo é você se inscrever no canal e deixar o like, porque pra você saber quando vai ter o próximo, etc e tal, aquele mesmo de sempre. E é isso, rapaziada.